Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Vamos dar início à nossa escola dominical, colocando nossas vidas diante do Senhor. Nós estaremos continuando as nossas meditações sobre o livro de Provérbios. Para isso, eu quero convidar os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 8. Provérbios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Vamos, antes disso, orar ao Senhor, pedir a direção do Senhor para as nossas vidas, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos dê a graça de compreendermos a palavra dEle. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Cremos, ó Deus, na poderosa ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, que traz cura, que traz libertação dos nossos pecados e que nos ensina, ó Deus, os preceitos maravilhosos do Senhor. Abençoe, Deus, as nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, ser transformados pela Tua palavra, que sejamos, Deus, servos melhores, possamos, ó Deus, romper, Senhor, com as nossas dificuldades e com o nosso velho homem que quer voltar a cada dia para nos tirar da presença do Senhor. Abençoe, Deus, cada um que está conosco aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos fazer a nossa leitura. Provérbios capítulo 3, versículo de 1 a 8. Você pode nos acompanhar tanto na sua Bíblia, como também na projeção que vai ser colocada aqui para vocês. Provérbios capítulo 3, versículo de 1 a 8, nos fala das exortações da sabedoria e a obediência ao Senhor. Nos diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém. Nós estamos então dando continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Provérbios. E hoje nós vamos falar da doutrina da aliança em Provérbios. Será que essa doutrina também está dentro do livro de Provérbios? Nós veremos que sim, e poderosamente e totalmente amarrada no livro. Nós vemos que Deus aqui chama a um relacionamento pactual de Deus com o seu povo. A doutrina da aliança em Provérbios. No livro de Provérbios, a palavra aliança ocorre apenas uma vez. Está registrado no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 17, que nos diz assim: a qual deixa o amigo da sua mocidade e esquece a aliança do seu Deus. O uso do termo aqui está no contexto de aviso contra aquela mulher que se extraviou e adulterou contra o seu marido, e que então ela usa palavras sedutoras para levar homens a um relacionamento adúltero com ela. O texto fala de uma esposa que esqueceu ou ignorou, no caso aqui, a sua aliança com Deus. Interessante ele falar aqui a questão de aliança com Deus, porque aqui é feita a aplicação do casamento como uma aliança ordenada por Deus, que é algo que de fato nós sabemos que é uma verdade. Isso nos faz lembrar de textos, por exemplo, como o de Gênesis capítulo 2, versículo 20 ao versículo 24. Mais uma vez nós vamos colocar para você poder acompanhar conosco. O texto nos fala assim, Gênesis capítulo 2, versículo 20 ao 24. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliadora que lhe fosse idôneo. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varão, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a uma mulher, tornando-a os dois uma só carne. Olha só, aqui nós vemos então
que essa passagem se refere à aliança humana, mas que foi divinamente ordenada, ou seja, o casamento, que por sua vez representa e conduz aqui o elo divinamente ordenado por Deus, que mostra a relação dele com as pessoas eleitas, com aquele aos quais terá um relacionamento com ele. Na verdade, toda essa aliança firmada no casamento, ela representa algo maior. Ela representa o íntimo relacionamento que Deus estabeleceu com o seu povo de forma pactual. Ali nós vemos vários aspectos da palavra do Senhor, de Deus como sendo o rei, o legislador, ou sendo aquele que de fato realiza a aliança com o seu povo. Nós vemos o aspecto do povo da aliança, nós vemos o aspecto das promessas do Senhor, assim como as prescrições, as maldições e a continuidade dessa aliança. Bem feito ali em cima, quando nós pensamos do livro de Êxodo, quando começou essa questão dessa aliança, mais forte ali, começou antes com Abraão, mas em Moisés isso é bem especificado através da lei, naquele contrato de suzerania que havia ali entre o suzerano e os seus vassalos, que havia ali aquele que era o legislador, aquele então que era o canal, ou aquele ao qual a promessa estava sendo feita, e que todo esse pacto era feito com bênçãos e com maldições que perpetuavam toda aquela aliança que estava sendo feita. Aqui hoje nós vamos pensar em alguns aspectos cruciais da aliança. Pelo menos 3 aspectos. Então vamos lá, nós vamos pensar nesses aspectos e eu quero chamar a sua atenção para aquilo que nós vamos colocar aqui. Primeiro aspecto que nós vemos diz respeito à confiança no Senhor. O relacionamento com o Senhor é enfatizado em vários modos dessa confiança. E a primeira delas é a confiança do povo da aliança, que deve ser notado imediatamente quando nós pensamos com relação aos nomes que são empregados ou que são utilizados pelos autores do livro de Provérbios, que sempre se refere àquele Deus todo-poderoso, o Deus forte, o Deus soberano. E eles usam esses nomes para enfatizar os aspectos de Deus no sentido da sua onisciência, a sua onipresença e a sua glória, que age de maneira soberana no nosso meio. E é claro que quando eles faziam isso, eles estavam se sentindo seguros, porque eles honravam a Deus e eles chamavam a Deus e louvavam a Deus que os protege, que os guarda, que os guia e que controla toda a vida. E esse deve ser aquilo que motiva o meu coração e o seu coração. O nome usado, a gente tem como referência o versículo 5, que fala assim: confia no Senhor de todo o seu coração. O nome usado aqui, Yahvé, ele aparece mais de 70 vezes no livro de Provérbios. E esse é o nome chamado, esse é o nome utilizado e lembrado como um nome pactual. Porque foi com esse nome que Deus se revelou a Moisés para comunicar a sua aliança ao povo de Deus ali no Monte Sinai. Já ali no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5, versículo 6, quando o povo estava ali no Monte Sinai e Deus se revelou a ele, dizendo que eles eram propriedade exclusiva do Senhor. Desse modo, a ideia do relacionamento de Deus como aliança, ela não é explícita no livro de Provérbios, mas ela também é colocada, mas mesmo assim ela é colocada de maneira muito clara. Porque o Senhor se ligou ao seu povo. E por isso eles devem responder a Deus com confiança. A confiança do povo da aliança. O povo deve se comprometer a Deus e confiar a Deus e ao compromisso que Deus firmou e mantém com eles. Ainda assim, pensando no povo, nessa confiança que o livro de Provérbios fala, ele ainda fala na confiança de todas as gentes. Os autores escreveram a respeito de Deus como sendo aquele que estabeleceu todos os fundamentos da terra e colocou os seus pés nesse lugar.
Provérbios capítulo 3, versículo 19. Os escritores de Provérbios também colocaram o Senhor como aquele que não só fez os céus e a terra, mas como aquele que fez também os pobres. Capítulo 14, versículo 31 e capítulo 17, versículo 5. Os escritores de Provérbios colocaram o Senhor não só como aquele que criou os céus e a terra, que fez os pobres, mas aquele também que fez os ouvidos e os olhos de todas as pessoas. Provérbios capítulo 20, versículo 12. Ou seja, de fato, todas as pessoas, sejam ricas, sejam pobres, sejam de qual etnia que ela for, elas têm algo em comum. Qual que é esse algo em comum? É que o artífice de todas elas são o Senhor. O Senhor criou toda a humanidade, o Senhor criou a mim, o Senhor criou você, o Senhor criou todos os seres existentes na terra. Deus criou todas as pessoas e Ele as ligou em uma humanidade. E Deus colocou nisso uma relação e uma ligação dele mesmo com essas pessoas. É claro que há pessoas que não vão ligar para essa ligação, que não vão se interagir com isso, mas há um chamado universal para todas as gentes, há um chamado universal para todas as pessoas, há um chamado universal para todos os povos e que eles precisam confiar no Senhor, qualquer que seja o seu status e a sua posição. A todas as pessoas vem a ordem de confiar no Senhor de todo o seu coração. E o verbo aqui confiar no hebraico, ele dá ênfase ao fato de um compromisso total de entrega e dependência ao Senhor. Não é simplesmente acreditar, mas é mais do que isso, é se colocar totalmente, dependentemente, é se colocar como se o Senhor fosse a única, e de fato Ele é, esperança para as nossas vidas. Portanto, o relacionamento humano e divino torna-se uma realidade verdadeira na vida do povo da aliança, pelo qual todas as pessoas são chamadas. Mas além ainda do povo da aliança, do povo da confiança de todas as gentes, nós vemos que o Senhor aqui no livro de Provérbios nos chama para uma confiança aprendida e abençoada. Vamos pensar um pouco, considere mais que os escritores aqui do livro de Provérbios queriam dizer aos seus leitores. As pessoas devem, primeiro a gente vê nas instruções colocadas pelos próprios escritores, que as pessoas devem receber os seus ensinamentos cada dia para poderem confiar no Senhor. E isso é muito interessante. Provérbios, capítulo 22, versículo 19, nos fala assim: para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. A verdade que ele quer dizer nesse texto é que a instrução, seja por palavra ou seja por exemplo, ela é necessária, porque os pecadores por natureza não confiam no Senhor. A verdade é que a nossa natureza, corrompida pelo pecado, a imagem e semelhança de Deus manchada nas nossas vidas pelo pecado, ela tende a não buscar o Senhor, mas buscar os seus próprios interesses. Por isso, Provérbios 28, 26 nos diz que o que confia no seu próprio coração é um insensato, porque ele está confiando naquilo que não pode de fato lhe dar garantias de nada, naquilo que de fato não pode lhe dar condições de possuir nada. Do mesmo modo, no versículo anterior, nós vamos ler o versículo 25 e 26 do capítulo 28, ele nos fala que a ganância traz dissensão, mas a prosperidade será a porção daquele que confia no Senhor, mostrando que a confiança, ela é aprendida, mas ela é abençoadora nas nossas vidas. Olha só, Provérbios 28, 25 e 26 nos diz assim: o cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor, esse prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda nem sabedoria será salvo. É a segurança dada àqueles que realmente confiam no Senhor. Conforme Provérbios 29, 25. A pessoa que confia no Senhor, ela é abençoada e feliz. Você pode abrir sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 20, que nos fala isso de maneira claramente. A palavra do Senhor nos fala assim: o que atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, este é feliz. Ou seja, a pessoa que confia no Senhor, ela é abençoada e ela é feliz. Por quê? Porque a confiança do Senhor,
ela deve ser do povo da aliança. A confiança do Senhor é de todas as gentes. A confiança do Senhor, ela é aprendida e ela é abençoada. Mas ainda por último, a confiança do Senhor, ela é apoiada no amor. Olha que coisa maravilhosa. No centro da aliança que Deus estabeleceu entre si e o seu povo está o amor. Quando nós lemos, inclusive minhas leituras devocionais, eu estou em Deuteronômio, quando nós lemos o Pentateuco, o Pentateuco nos mostra isso. O amor associado ali à sabedoria e ao temor do Senhor. Depois os salmistas meditam nesse amor do Senhor. E aqui os escritores de Provérbios indicam que eles também estão cientes do papel do amor do seu relacionamento para com Deus. Eles referem a muitos homens que se alegram em ser, que alegam ser infalíveis, mas que então surge a pergunta. Eu quero convidar você a abrir, deixe sua Bíblia aberta no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 20, versículo 6. O texto lá nos fala que muitas pessoas falam que são infalíveis em si mesmo, mas quando nós vemos, ele faz uma pergunta de quem será achado fiel diante de Deus. Olha só, Provérbios capítulo 20, versículo 6. Muitos proclamam a sua própria benignidade, ou seja, muitos falam de si mesmo. Mas na verdade, mas o homem fidedigno, quem o achará? As pessoas aqui são instadas, segundo o texto que nós lemos aqui, versículo 3 ao versículo 4, Provérbios 3, a atar no seu pescoço o amor e a fidelidade, para então ter isso escrito no seu coração. Provérbios 3 a 4 nos diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Esse conselho é prova de que os autores aqui da aliança de Deus estavam de fato enraigados no amor de Deus e na fidelidade de Deus dita ali no próprio livro de Deuteronômio. Eles criam então, assim como a palavra de Deus nos fala, que essa nossa confiança em Deus, a confiança do povo de Deus, deve ser arraigada no amor de Deus. Se você ler o texto, por exemplo, comigo, de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, você vai ver essa verdade de maneira poderosa no nosso coração. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, está amarrando aqui a questão da lei, da confiança ao amor. Ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Um pouco mais à frente, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9 e 10, o versículo nos fala assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Olha só, aos que o amam. E ele termina no versículo 10: e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente ele retribuirá. E depois no versículo 13, ele ainda fala assim: e ele te amará e te abençoará, e te fará multiplicar. Também abençoará teus filhos, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias da sua vaca e das tuas ovelhas, na tua terra que, sob juramento, teus pais prometeu te dar. Olha só, essa confiança que o povo de Deus pode ter na sua aliança, que pode ter no Senhor, ela é com base, ela tem apoio no seu amor. Por isso, os escritores aqui aconselham os seus leitores a buscar a justiça e o amor, e assim encontrar as bênçãos pactuais da vida, prosperidade e honra. Salomão acrescentou ainda mais: o amor e a fidelidade, segundo ele, são espiados, é onde o pecado é espiado. Olha só, Provérbios capítulo 16, versículo 6: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, mas pelo amor, pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Ele fala aqui que o amor é aquilo que de fato expia até os nossos pecados, o amor de Deus pelo qual nós podemos nos fiar.
Primeira coisa que nós vemos então na doutrina da graça em Provérbios é a confiança ao Senhor. Mas nós temos mais coisas ainda que nós podemos ver, que é com relação à lei do Senhor, que nós vemos muito nesse texto aqui. E aqui uma coisa muito interessante, antes de nós entrarmos em qualquer subtema aqui da lei do Senhor, é que o termo lei, ou Torá, ele ocorre 11 vezes no livro de Provérbios. E por vezes ela é traduzida, por exemplo, como ensino ou instrução. O texto que nós lemos, no capítulo 3, no versículo 1, nós vemos um caso em que ele é traduzido por ensino. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. E nós vemos a mesma coisa aqui sendo utilizada no capítulo 4, versículo 2, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículo 2 e capítulo 13, versículo 14. Um outro termo que também é usado aqui como sinônimo de ensino da lei do Senhor é mandamento, que tem inclusive nesse mesmo versículo aqui. Filho meu, não te esqueças, capítulo 3, versículo 1, dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. É a palavra Nishuá, que nós vemos aqui traduzida por mandamento. E ele nos faz uma relação muito interessante, porque primeiramente quando nós pensamos aqui no mandamento do Senhor, nós vemos a relação entre a lei e a própria obediência de Deus. Ao considerar esses termos, nós somos levados a refletir sobre o que Moisés ensinou a Israel quando a aliança foi renovada nas planícies de Moriá. Os irmãos lembram que aqui já nas planícies de Moriá era onde então o povo já estava pronto para entrar na terra prometida depois dos 40 anos. Deus já havia falado a Moisés que ele não iria entrar na terra prometida, e Moisés faz então toda aquela recapitulação, fala novamente a lei do Senhor, os 10 mandamentos ou as 10 palavras, e então ele faz várias instruções ali, mostrando que a relação entre a lei e a obediência de Deus. Só precisa ficar claro no nosso coração que questões como legislação de lei, decretos, ordenanças e estatutos não estão explicitamente no livro de Moisés. Nem por isso nós podemos dizer que ela está fora do livro, aqui no livro de Provérbios. Ela não está explicitamente no livro de Provérbios, mas ela está implicitamente. Os autores desse livro indicam um conhecimento íntimo com estas prescrições pactuais, que visam inclusive capacitar pessoas a desenvolverem um relacionamento vivo com o Senhor, vivo com esse Deus da aliança. Quando nós consideramos os autores incentivando, por exemplo, o povo a seguir a lei, nós vemos que indiretamente o autor está dizendo aqui, sigam a lei e vocês vão ter as bênçãos pactuais do Senhor. Nós vemos, por exemplo, algumas expressões que são utilizadas, que parecem ser, por exemplo, preferidas, por exemplo, guardar ou obedecer e escutar, que são termos aqui sempre ligados à lei do Senhor. Deus, assim, é dirigido e chamado a responder afirmativamente àquela pessoa que guarda a lei do Senhor, a instrução e a palavra e o caminho que são exigidos para que ele viva. Então, quando nós pensamos aqui, há uma relação direta entre a lei e a obediência de Deus. É como se o livro de Provérbios mostrasse a lei e aqui eles mostrassem, como se o livro lá do Pentateuco mostrasse a lei e aqui Provérbios mostrasse essa lei de maneira mais vivenciável por nós, mostrando que a obediência a Deus. Uma outra coisa que nós vemos aqui, além da lei e a observância de Deus, é a lei e a comunhão de Deus. Por quê? Ou a comunhão com Deus. Por quê? Porque ela deixa de ser apenas uma letra, né? Ela deixa de ser apenas algo que nós decoramos e de fato não vivenciamos nas nossas vidas. Segundo os autores aqui do livro de Provérbios, a lei do Senhor ela não tem apenas o objetivo de levar o povo à obediência. Ela vai além disso. Ela tem o objetivo de levar o povo de fato a receber o que Deus pretende com o seu povo, o que é a obediência também, mas mais coisa, o que? Uma vida, mas uma vida verdadeira. E além disso tudo, uma comunhão viva e poderosa com Deus, a qual Ele nos criou, Ele nos fez e Ele quer se relacionar. A vida que Deus pretende para o seu povo é uma vida sábia.
Nós vemos isso em vários versículos, Provérbios 1:2, Provérbios 2:6, Provérbios 3:13. Então nós vemos aqui que é uma vida sábia. E uma vida sábia, como nós vemos aqui, ela traz alegria, ela traz contentamento, ela é a certeza de segurança. Além disso, a lei aplicada à nossa vida como comunhão ao Senhor, ela qualifica o servo de Deus a reconhecer e a lidar com a tolice e a maldade, de modo que ele vai ser livrado daqueles homens perversos. Quando nós vemos várias ciladas que muitas vezes nós somos pegos e entramos nela, nós vemos que foi por falta de sabedoria. Ele ensina aqui, ele mostra que a aplicação da lei do Senhor à nossa comunhão com Deus, ele livra o jovem da mulher adúltera, e assim ele não experimentará a morte, como diz Provérbios 2, versículo 20 e versículo 22. A sabedoria, na verdade, ela deve guiar e guardar o servo de Deus, e para que ela guie e guarde o servo de Deus, conforme indicado em Provérbios 4:6 e Provérbios 6:22, é preciso ter comunhão com esse Deus. Essa abordagem do papel e do lugar da lei na nossa mente, ela acaba abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração para discernir aí qual que é a integração entre lei e sabedoria. E como essa integração entre lei e sabedoria muda a vida daquele que escuta, discerne, guarda e obedece ao Senhor. Isso é importante para as nossas vidas. Não se trata de um mero formalismo de lei morta. Não se trata de simplesmente memorizar e seguir aquilo por preceito, mas se trata de algo muito mais profundo. Trata de algo que tem a ver com relacionamento, que tem a ver com comunhão. De fato, a receita que nós devemos seguir é o guia divinamente ordenado por Deus para uma vida alegre e segura para o povo da aliança. E é isso que o autor quer nos mostrar aqui. Mas acima de tudo, além de uma confiança ao Senhor, além dele falar aqui da lei do Senhor, nós vemos ainda mais que é muito importante. Ele fala do temor do Senhor. E o temor do Senhor, na verdade, ele é um dos temas centrais do livro de Provérbios. E ela é uma expressão chave para a gente entender não só o livro, como ter uma vida contente, uma vida alegre, uma vida sem ter surpresas e ciladas nas nossas vidas. Por isso ela deve ser analisada com muito cuidado. Os primeiros versículos do livro de Provérbios, Provérbios capítulo 1, versículo 7, nos fala que o temor do Senhor é o princípio do saber, nos mostrando que o temor do Senhor é o começo para alcançar sabedoria, é o começo para alcançar disciplina, é o começo para alcançar uma vida prudente, é o começo para alcançar conhecimento e discernimento. E ele deve ser entendido que a frase tem uma referência mais de um princípio, não é simplesmente uma coisa no nosso coração. O temor do Senhor tem relação com um relacionamento de amor total e submisso a Deus. Não é simplesmente medo, não é simplesmente terror, mas ele tem ligação aqui em Provérbios com um relacionamento total, um relacionamento de submissão minha e sua, de todo servo de Deus, de todo aquele que faz parte da aliança de Deus, dos eleitos de Deus ao Senhor. Quando nós pensamos aqui nessas palavras aqui, nós temos que colocar elas de maneira muito clara no nosso coração, porque elas não podem ser separadas. Se a gente separar só e pensar no temor e no Senhor, a gente pode criar alguns erros. E para que a gente possa ilustrar isso, né, antes de a gente entrar em alguns subtópicos aqui, a gente tem que lembrar, a gente pode ilustrar, por exemplo, pensando em algumas coisas, por exemplo, como a fórmula da água, H2O. Ela não é simplesmente duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio separadamente, mas ela só funciona se ela for junta. Quando nós pensamos em um concreto, por exemplo, ele só vira concreto depois que se mistura o cimento e a água. Por isso nós não podemos pensar em temor do Senhor simplesmente separando o temor como sendo o terror ou o medo e do Senhor, mas trata-se de um termo que deve ser estudado junto. Trata-se de uma expressão composta. E quando nós pensamos no temor do Senhor, nós vemos que ela envolve simultaneamente aspectos racionais e aspectos não racionais. Então vamos pensar um pouco nesses aspectos. O que está envolvido no temor do Senhor? Como eu disse,
há um aspecto racional que envolve então uma revelação objetiva que pode ser ensinada, que pode inclusive ser memorizada, e isso é importante para o nosso coração. O Salmo 19, você pode abrir lá comigo, versículos 7 ao versículo 9, nos fala do temor do Senhor como sendo algo correlacionado com a lei, com os estatutos, com o mandamento e as ordenanças do Senhor. Salmo 19, versículo 7 ao versículo 9. Você pode abrir lá sua Bíblia comigo. A palavra do Senhor nos fala o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha só o versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Olha só que ele faz uma correlação aqui com as leis, com os estatutos, com os mandamentos. Essa é o aspecto racional da lei, ou seja, do temor do Senhor. Ou seja, é um padrão de conduta moral conhecido e aceito por todos os homens de maneira geral. E que inclusive motiva as pessoas a terem um comportamento correto, mesmo quando, por exemplo, o Estado não propõe as sanções legais se ele não fizer aquilo. Essa é a relação da lei do Senhor que tem a ver direto com o temor do Senhor. O temor do Senhor refere-se, por comparação, inclusive por intermédio de Moisés e Salomão, a revelação especial do Senhor, que nós vemos inclusive aqui no final do Salmo 19, que foi o texto que nós lemos ali. Por esse termo, Salomão associa sua sabedoria à inspiração do Senhor, a revelação especial de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, que fala ao nosso coração por meio da palavra dele. Mas também nós vemos que o temor do Senhor, ela envolve um aspecto não racional. Como assim um aspecto não racional? Ela envolve uma relação emocional que tem a ver com temor, amor e confiança. Temor, amor e confiança. São os polos aqui, digamos, psicologicamente unificados do medo e do amor. Medo e amor, que acaba assumindo o primeiro plano de destaque de modo surpreendente. Como, por exemplo, Deuteronômio utiliza várias vezes o amor do Senhor e o temor do Senhor como sendo sinônimos. O amor e o temor. Isaías 29, versículo 13, nos fala, por exemplo, que Deus havia rejeitado o povo de Israel por causa do seu temor distorcido. Você pode abrir comigo esse texto, Isaías capítulo 29, versículo 13, em que nós vemos isso claramente. Havia um conhecimento teórico, mas não havia um temor de fato no coração. Isaías 29, versículo 13, a palavra do Senhor nos fala assim: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor por castigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa, um portento, de maneira que a sabedoria dos seus lábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem vê? Quem nos conhece? Que perversidade a nossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Olha só que Deus aqui rejeita o povo por eles terem um temor de lábios, e não um temor de coração. De modo como, por exemplo, o Provérbios 2, de 1 a 5, coloca o temor do Senhor contrastado com, mostrando que o temor do Senhor, na verdade, ele pode ser contrastado ou encontrado por uma oração sincera, ou por uma busca diligente das palavras do sábio. Olha só, muito mais do que simplesmente conhecer, mas uma oração sincera. Em Provérbios 15, 33, nós vemos, por exemplo, a humildade e o temor do Senhor sendo colocado como termos paralelos.
E em Provérbios 22, versículo 4, nós vimos que a humildade é definida como estando de acordo com o temor do Senhor. Pressupõe-se que o filho aceita a revelação porque ele teme e porque ele reverencia ao Senhor. Que então ele, por reverência e por temor, ele sustenta, ele crê no sustento do Senhor pelo seu ensino, ele crê na provisão de vida do Senhor, mas ele também tem temor das ameaças, inclusive de morte daqueles que são desobedientes. Os irmãos lembrem comigo, por exemplo, daquela série das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Tem um dos episódios que inclusive virou filme, que é a feiticeira e o guarda-roupa, que aquelas 4 crianças então entram ali na porta de um guarda-roupa e entram na terra de Nárnia, e eles então são ali direcionados e instruídos por um castor que os ensinam a lei que os ensina as coisas de Nárnia, inclusive sobre o próprio Aslan, que era ali mostrado como sendo o próprio Jesus Cristo. E então quando ele fala ali daquele leão que era o Aslan, as crianças então logo perguntam: ele é seguro? E aí então o castor responde: claro que não, mas ele é bom. E é assim que as pessoas em geral são motivadas e devem temer ao Senhor, na sua consciência do temor a Deus, da sua consciência de que Ele é amoroso, mas Ele é justo. E Ele sendo justo, Ele dá a verdadeira paga aquilo que nós fazemos. Às vezes por misericórdia, por amor, Ele até nos alivia um pouco aquelas consequências, mas assim mesmo. Toda a terrível peso do pecado nas nossas vidas vai vir sobre as nossas costas como forma de disciplina para que o Senhor então nos volte ao caminho dele. E esse é o temor do Senhor, feito de amor que nós temos pelo Senhor, mas também feito pelo medo da consequência daquilo com que o Senhor nos fala. Por isso, para aqueles que servem a Deus, o temor é tão real quanto o amor que eles têm por eles. Eles creem nas suas promessas e o amam. Eles acreditam nas suas ameaças e o temem. Como diz o teólogo, o temor do Senhor é a reverência afetuosa, pela qual o Filho de Deus se curva humildemente e cuidadosamente para a lei do seu Pai. Ainda em cima disso, nós vemos então o que está envolvido com o temor do Senhor, mas nós podemos ver também quais são os benefícios que o temor do Senhor e a aliança. Por essas razões das que nós falamos, amor e também temor e medo das implicações que nós fazemos quando nós desviamos do Senhor, a vida dentro da aliança só é possível se o temor do Senhor estiver presente e funcionando como ele foi pretendido. Sem esse temor, não há possibilidade de adquirir sabedoria, como o texto nos fala. É um relacionamento pleno, um relacionamento rico, divinamente planejado pelo Senhor para o seu povo. Ele só acontece pelo temor do Senhor. Mas uma coisa boa eu te falo, ele não é simplesmente uma mera esperança, mas ele é uma realidade presente em todas as suas ramificações e envolvimentos na vida do cristão. E é para entender isso que nós devemos então buscar o temor do Senhor, exercitar o temor do Senhor em todos os seus aspectos, e é isso que os escritores de Provérbios nos falam. E nós vamos pensar aqui rapidamente em algumas consequências ou bênçãos enumeradas quando o temor do Senhor está presente e ativo na nossa vida. Poderíamos citar várias, vamos citar apenas 4. O temor do Senhor faz com que nós conheçamos a Deus e tenhamos uma vida prudente. Quer conhecer a Deus? Quer ter uma vida prudente? Busca o temor do Senhor. Provérbios 1, versículo de 1 a 6, nos fala assim: Provérbios Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para entender a sabedoria e o ensino, para entender a palavra de inteligência, para obedecer o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios, parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Então Provérbios capítulo 2, versículo 5 aplica isso em nosso coração. Então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Olha que coisa maravilhosa, conhecer
ao Senhor e ter uma vida prudente através do temor do Senhor. Em segundo lugar, nós desfrutamos da segurança e não tememos os desastres repentinos. Quantas coisas repentinas nós temos nas nossas vidas. Provérbios capítulo 3, versículo 24 e versículo 25 nos diz o seguinte: quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o seu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. E depois nós vemos isso sendo aplicado diretamente lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 26, quando o texto nos fala assim, Provérbios, capítulo 14, versículo 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Como é bom ter uma boa noite de sono. Como é bom poder pôr a cabeça no travesseiro e saber que o Senhor nos dará sono suave, sono revitalizador, sono que de fato descansa e não fica aquilo vindo na cabeça e montando e remontando e trazendo novamente ao nosso coração. Uma terceira aplicação que nós vemos aqui do temor do Senhor é que nós detestamos o mal. Aquele que tem o temor do Senhor, ele detesta o mal. O temor do Senhor consiste, segundo Provérbios, capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. E a boca perversa eu os aborreço. Olha só que coisa maravilhosa. Depois lá em Provérbios, versículo 16, versículo 6, mais uma vez isso é aplicado no nosso coração. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. E pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. E a última aplicação, e a última coisa que nós podemos ver do temor do Senhor é que tenhamos longevidade. Provérbios capítulo 10, versículo 27 e Provérbios capítulo 19, versículo 23 nos diz que o temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os anos do perverso são abreviados. Isso porque o Senhor é a fonte da vida. Nos diz Provérbios capítulo 14, versículo 27, o Senhor é a fonte da vida para evitar os laços de morte. Olha que coisa maravilhosa que o temor do Senhor pode trazer nas nossas vidas. A conclusão é que o livro de Provérbios é uma inesgotável fonte de tesouros concernentes ao relacionamento pactual com Deus. Ele pode não falar de maneira explícita sobre o pacto de Deus com o seu povo, mas ele traz um relacionamento pactual de Deus com o seu povo. A exaltação, a confiança, a necessidade de instrução derivada da lei, o temor do Senhor são questões essenciais da aliança de Deus com o seu povo. E tudo isso é enfatizado nesse livro. E de forma que nós temos que dar uma atenção especial. Temos que buscar ao Senhor dia a dia essa busca de temor do Senhor. Deus nos exorta, através dessa passagem, a confiar nele. Não há nada mais seguro do homem do que isso, confiar no Senhor. Por isso, avalie o seu coração. Avalie a sua confiança nesse Deus da aliança. E procure desenvolvê-lo cada dia mais. Procure desenvolver essa confiança. Apegue-se à Escritura e faça dela o fundamento para a sua vida, porque somente a palavra de Deus pode nos levar ao temor do Senhor. Só a palavra de Deus pode nos levar a, de fato, temer o Senhor e tremer diante de Deus e buscar o Senhor num relacionamento de amor e também de temor, de medo, pela palavra do Senhor. Ela é o guia mais seguro para que eu e você possamos ter uma vida alegre e feliz, perseverando no temor do Senhor todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe ricamente, meus queridos. E que o temor do Senhor, que a alegria do Senhor sejam coisas perenes no meu e no seu coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, pelas instruções que o Senhor nos deixou e pedimos, ó Deus, misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor não nos permita, ó Deus, desviar dos caminhos do Senhor, mas que o Senhor nos faça, ó Deus, experimentar dia após dia o temor maravilhoso que nos leva a uma vida feliz, a uma vida contente, a uma vida plena no Senhor. Isso é fato real nas nossas vidas. E nós muitas vezes, ó Deus, deixamos com que o pecado e com as coisas do dia a dia nos façam aprisionados, Deus.
Que o Senhor, ó Deus, liberte o seu povo pela tua palavra. Que o temor do Senhor gire em torno das nossas vidas. E que o Senhor livre, ó Deus, cada um de nós, ó Deus, daquilo, ó Deus, que não agrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão e minha irmã.